Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia, segundo aquele que nos ensina, o que era a água, a palavra e o Espírito. Agora, água transformada no vinho novo, que é a palavra mais o Espírito, testificam que é um só. Assim, quando ali no Getsemane, momentos de trevas, onde ele dizia que ansiava por passar logo por um batismo de fogo. Ali ele suava como água, como gotas como que de sangue, e orava em espírito, testificando que agora era um só. Assim, quando na transfiguração lhe foi concedido, foi-lhe entregue a lei de Moisés, e ali pelos profetas, através de Elias, do qual a palavra diz que era mister, que eles viessem primeiro, e ali foi-lhe entregue todo poder e autoridade, da qual a palavra diz que tudo o que a lei dizia a seu respeito, assim como os profetas, se cumpriu quando ali pregado no madeiro. E a nova ordenança é que anunciamos o Evangelho segundo o alicerce já lançado, da qual cada um edifique segundo a variedade de dons e ministérios, sempre operados segundo o amor. Assim, quando ali naquele espetáculo no Monte de Sião, quando ele despojou todo principado e potestade, quando o soldado perfura o seu lado, ali jorrou água e sangue. Recebe o meu espírito, do qual está consumado, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mais uma vez, o testemunho verdadeiro, onde o Espírito é a verdade, e ele estando em nós, toda a verdade está em nós. E nós andamos em espírito e em verdade, porque a natureza humana, seja todo homem mentiroso, ser humano, mas aquele que é verdade, aquele que falou não de si, mas falou do Pai, e que disse que ainda que não falo de mim, do qual os acusava que seu testemunho era falso, mas ainda que fale de mim é verdadeiro, porque ele não pode negar a si mesmo, sendo a própria verdade, porque ele não é a natureza humana, chamado como filho do homem, mas é a natureza divina, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que cumpra suas promessas. E assim ele é fiel e verdadeiro e tem cumprido as promessas, através dos sinais grandiosos que ninguém podia fazer se não for por ele. Por ele, para ele são todas as coisas, ele vive e reina. E assim ele está expulsando todo principado, potestade, todo governante arrogante, presunçoso, sobre todo o mundo. Ele muda os tempos, as estações, a um ele rebaixa, o outro ele promove, porque o governante tem que ser benfeitor em prol do povo, onde a palavra diz que se houver algum malfeitor entre vós, se tiver uma causa difícil entre vós, clamai a mim, e ele é aquele que tudo opera e executa. Não te indignes quando vês as leis de uma província violada e um povo oprimido. Sempre tem um que vigia, acima daquele há outro, e sobre ambos há um acima de todos, que se opõe aos arrogantes e concede graça àqueles que se humilham diante da sua mão poderosa e clamam de dia e de noite, que perseveram não somente com mover de lábios e um coração distante, mas perseveram guardando o grande tesouro, os mandamentos, e sendo cumpridores segundo a graça opera em nós. Porque ainda que se tropece em algum ponto, está sendo cumpridor segundo aquele que nos justifica. Não justificamos a si mesmo, temos quem nos justifica, assim como o Pai o justificou. Ele é aquele que nos justifica e nos capacita dia após dia, e nós levantamos as mãos ao alto, e ele conhece entre aqueles que têm a mão cheias de sangue de inocente, por serem negligentes no ensino, assim como aqueles que continuam sendo cumpridores segundo ele mesmo nos justifica e nos capacita. E cabe a nós orar sem cessar, para que o povo venha se arrepender,
tanto as autoridades como as autoridades eclesiásticas. Alguns sabemos que não haverá perdão porque tiveram seu nome riscado no livro da vida, pela blasfêmia do Espírito Santo, porque mesmo conhecendo a verdade, preferiram investir naquilo que é mundano e terreno, do qual está havendo a prestação de conta, e ele é aquele que abate todos aqueles que enganam o povo, que estão segundo doutrinas meramente humanas, que são falsos, ludibriadores e enganadores, da qual as suas doutrinas são de demônios, desvia o povo a cada vez, e aquilo que Deus uniu o homem não separe, porque Jesus acrescenta o povo através do seu Espírito, e muitos são os desobedientes e cobiçosos que afastam o povo. O ladrão que veio para roubar, matar e destruir, mas ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, e serão alvejados assim como sabão de lavandeiros, porque muitos nem vestes têm, estão como nus diante dele, porque as vestes está relacionada à vestimenta segundo as obras, assim como Adão e Eva, quando caiu no pecado, estavam nus diante do Senhor, e ninguém há de se esconder da sua nudez, porque ele sonda o intento da mente e do coração. Ele não vê exteriormente como o homem vê, ainda que se disfarce com uma roupa confeccionada com teias de aranha, diante dos homens, ele tudo contempla, porque ele sonda o intento da mente e do coração, e aquilo que fazem em oculto segundo as trevas é revelado na luz. Por isso, em mais um dia, ele é aquele que está usando da sua justiça, ele é aquele que está se opondo àqueles que seguem segundo as suas malfeitorias, tanto nas autoridades eclesiásticas, do qual ele diz que começaria pela casa, aqueles que pisam no pé daquele que os podia salvar, aqueles que os zombam publicamente, ele está se opondo aos arrogantes, aos presunçosos, assim como nas autoridades políticas, da qual ele já nos falou, e assim ele tem agido, e grande será o ai, o choro por esses tempos, aquilo que ele mesmo advertiu há muitos anos pela sua longanimidade, mas pela dureza do coração e pelo espírito de entorpecimento que recebe, para crer em suas próprias mentiras e receberem as suas próprias iniquidades que acumularam, que não foram poucas, da qual já se encheu a taça e derrama a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas aqueles que perseveram segundo a benevolência são os justos, que florescerão, serão como a palavra nos diz, como bezerros no cevadouro, saltarão de alegria daquilo que ele há de fazer para aqueles que não negaram o seu nome e perseveraram. E assim ele está a operar em nosso meio em mais um dia. Contemplai o seu grande agir, o seu grande poder, da qual ele tem operado em nosso meio, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.